Olá, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão em mais de 300 cidades pelo Brasil e nos assistem pela Connect TV, e também aqueles que nos assistem aí na Rede TV do Paraná, em mais de 100 cidades. Estamos começando agora mais um O X da Questão. Eu estou aqui em São Paulo, tenho comigo o Ralf Mariano, que também está em São Paulo, em Osasco, e tenho o meu amigo Silvio Braunar, que não esteve conosco na semana passada, diretamente dos Estados Unidos, em Massachusetts, e que nos darão uma boa tarde também. Ralf, por favor, se apresente e deseje boa tarde para a nossa audiência. Boa tarde, minha terceira participação aqui, estou muito feliz. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Professor Ralf Mariano, aqui direto do mundo de Oz. Meu amigo Silvio. Bom demais mais uma vez estar aqui. Não tive oportunidade por motivos de saúde, né? No último programa do X da Questão. Estou aqui em Milford, em Massachusetts, Estados Unidos. Alto verão, muita chuva, muito tornado. A gente tem aqui o que eles chamam de heat wave, né? Onda de calor assim muito grande em várias localidades aqui dos Estados Unidos, que está vitimando muita gente e muitas enchentes também, como no estado de Vermont. É o verão americano aqui que está mais parecido com o verão brasileiro na época das águas, viu, professor? Coisa que realmente está quente. Agora 30 graus. Pois é isso mesmo. Nós aqui em São Paulo estamos com 21 graus, né? Hoje em dia o clima não dá para a gente bater firme, mas realmente quando chega nessa época as chuvas aumentam e é um terror, né? Não existe nenhum local do Brasil e do mundo que consegue dar conta de tanta água que desce. Bom, nós não podemos reclamar, nós precisamos dela, né? Eu quero fazer uma outra reclamação. Quero fazer uma reclamação que o Eudes não está aqui no programa dele. E, novamente, nós vamos ter que fazer o programa O X da Questão com o Eudes Ricardo sem o Eudes Ricardo. Vou falar um negócio, viu, professor? A gente vai ter que descontar os jetons, viu? Com certeza. Já comunicamos, o Jefferson lá na diretoria já comunicou ao departamento pessoal para descontar os dias dele. Não pode pagar jeton para ele. Não pode pagar. Jefferson, vamos à nossa pauta? Beleza, olá, professor Pilão, Ralf Mariano e Silvio Braunar, uma alegria estarmos mais uma vez aqui no X da Questão e vamos descontar sim, porque esse negócio de não aparecer no trabalho não tá certo, mas a gente entende. É isso aí. Vamos lá primeiro. Ele está com compromisso lá em Portugal, né? Sim, hoje ele está, a Connect TV Algarve também, graças a Deus, está participando de muitos eventos lá em Portugal e hoje a Connect TV está fazendo a cobertura. Hoje a gente grava de quinta, né? Então sexta, sábado e domingo, num grande evento de motocicletas que está acontecendo lá em Portugal, lá no Algarve. O Algarve é uma grande região turística de Portugal e a Connect TV está tendo essa abertura lá. Então, um abraço. Você imagina o português de chopa. Mas tá bom. Como costuma se dizer, tá parecendo pinto no cisco, né? Aí bota assim, Born to be Wide, pra ouvir bem alto assim no som, né, Silvião? Silvião, vamos lá então, primeiro tema de hoje. Deputados e senadores pedem o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Pedido de parlamentares deve ser analisado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Professor Pilão, para o debate, também explica para os nossos telespectadores qual que é o motivo desse pedido. Pois é, a coisa é a seguinte, até que enfim fizeram um pedido formal de impeachment para o Barroso, né? Tudo que ele tem falado, ele esteve à frente de uma reunião da UNE, falando para os alunos, né? A respeito do que aconteceu, e ele em tom realmente emocional e realmente bastante inflamado, ele disse, sempre na primeira pessoa, né? Ele falou assim, ó, vou até ler para vocês, ó. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Eu não entendi como é que ele enfrentou o bolsonarismo, né? Ele se candidatou a quê para enfrentar o bolsonarismo? Mas ainda na primeira pessoa, só que aí no plural, ele tirou um pouquinho o ego dele de lado e pôs mais gente junto e diz assim, ó, nós que estamos do lado certo da história, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a livre
ideia de todas as pessoas. E aí ele arremata assim, e mais, fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem, porque ele estava sendo vaiado porque ele tinha sustado, né, a lei da enfermagem, do piso da enfermagem. Então ele falou, eu consegui o dinheiro da enfermagem. Quer dizer, ele é bom demais. Além dele enfrentar o bolsonarismo, dele derrotar o bolsonarismo, ele ainda arrumou o dinheiro da enfermagem. Eu queria saber qual é o posto dele no governo para poder ter arrumado o dinheiro da enfermagem, e eu queria saber quem é ele para ter derrotado alguém, porque que eu saiba, o que ele tem que fazer é julgar e não derrotar. Ele não derrota ninguém, ele julga. E aí ele está assumindo, na verdade, uma posição político-partidária, clara, pelas palavras dele, e aí entraram com pedido de impeachment. Se eu puder antecipar um pouquinho o que eu penso disso, vai dar em pizza. Mas, de qualquer forma, temos aí 73 deputados e 15 senadores assinando o pedido de impeachment, o que é bastante gente, o que significa dizer que pelo menos estão registrando que as coisas não estão andando como deveriam no Brasil, né? Mas é isso. Então vamos ver o que é que a gente pode complementar nessa conversa, sobre o que é que a gente pode falar a respeito disso. Vamos começar com o nosso amigo Silvio Braunach, que já está uma semana calado, então já deve estar com vontade de falar. Vamos lá, Braunach. E outro juízo, hein? Exatamente, sem o juízo agora, sem juízo total, absolutamente. É aquela coisa, né? Uma vez o então célebre, né? O Dom Alexandre, né? O Master, sim. Ele falou que se você... Dom Alexandre Master. Ele uma vez falou sobre se você não quer ser criticado, você entendeu? Não se exponha, não saia, não desça pro player, né? Pro play, né? Se você não quer receber críticas e tudo mais, não desça pro play. O que ele fez, na realidade, inclusive, ele foi vaiado por uma parte da audiência lá nessa reunião da Uni, e ele se postou como um belíssimo de um candidato, né? Ou um político, né? E atravessou todas as batalhas, todas as necessidades para poder se vangloriar da sua vitória. Só que, como você mesmo mencionou, professor, ele é um ministro da Suprema Corte, você entendeu? Ele só pode falar em cima dos autos. Ele não tem que derrotar absolutamente nada. E, como a gente sabe, o Brasil tem uma Carta Magna, pelo menos existia essa Carta Magna desde 1988, e ela não tem sido muito respeitada a respeito das suas diretrizes, o que manda, né? Que é a lei maior, né, para a sociedade brasileira, ao qual essas personalidades da Suprema Corte deveriam estar abaixo dela para poder delinear e manter a justiça e a ordem no cenário brasileiro. Mas como tudo nos dias de hoje é extremamente politizado e judiciado, né? Essa menção que ele deu aí de derrota do Bolsonaro, que ele esteve na ditadura e tudo mais, essas coisas todas vão de encontro àquilo que a gente já sabe há muito tempo, né? Que quem realmente manda no sistema político brasileiro é o Poder Judiciário, com as suas personalidades, com a sua cabeça única aliás, me confundi a respeito disso, com a sua Carta Magna única na cabeça, ou seja, nós temos 11 ministros, ao qual cada um tem seu próprio discernimento sobre o que é poder e ordem da jurisdição e a política brasileira. Então, o que se dizer a respeito dessa pessoa? E como você mesmo mencionou, professor, o que eu tenho a dizer sobre a importante essa observação, né, dos senadores e deputados, ou o nosso Congresso estar falando, né, que é o necessário, que o Congresso é feito para isso, né, para poder chamar a conta, né? Aqui nos Estados Unidos se chama-se a accountability, né? Ou seja, responsabilidade dos seus atos quando você está dentro de um trabalho que é do poder público. E no caso dele, ele tem que ser chamado sim à responsabilidade. Ele obviamente, vai se defender. E, obviamente, eu acredito que ele não vai se apresentar ao Senado, a não ser que ele seja mandado através da chibata
né? Como disse o grande Lewandowski uma vez para o presidente até então, do ano passado, do período passado, o Bolsonaro, que seria na chibata, né? A não ser que alguém lá do Supremo fale, olha, você tem que ir lá falar a respeito e dar o seu pronunciamento a respeito dessas atitudes e falas que você proferiu e vem proferindo já há longo tempo. É isso que eu penso. Como você pensa, professor? Vai dar em pizza. Mesmo porque o julgamento, se tiver, porque a gente tem que lembrar que o nosso amigo Pacheco tem que pôr em pauta, né? Não o julgamento, mas a questão, né? A questão do impeachment tem que ser colocada em pauta para ser discutido nas diversas sessões, enfim. E ele não vai colocar, a gente já sabe disso. Mas, de qualquer forma, tem mais de 40 pedidos de impeachment de ministros. Tá tudo lá na gaveta. Tá tudo na gaveta. E esse vai juntar. Ele tem uma pastinha lá, pedidos de impeachment de ministro do Supremo. Ele vai pôr na pastinha e vai deixar lá. Mas mesmo que voltasse, o Ralph, para você fazer suas considerações, na verdade nós precisaríamos nós temos 81 senadores, não é isso? Para impeachment nós precisamos de quórum simples, não precisa de ser igual a PEC, que são 2/3. É quórum simples, nós precisaríamos de ter 31 senadores aí, né, que se dispusessem a votar o impeachment do Barroso. Eu acho que não teremos, mesmo se a gente juntar todos esses partidos que assinaram aqui, né, nós estamos com 15 assinaturas, mesmo se juntar todos os partidos, dificilmente vai conseguir fazer 41 votos, né, que seria um a mais da metade. Aliás, teria que ser 42, porque seria 40,5 a metade. 41 já dá mais, né? Mas, enfim, é isso. O que você pensa disso, o Ralph Mariano? Sabe, professor, eu sou fã do Batman, né? E aí, ouvindo essas falas aí, é verdade, ouvindo essas falas aí, parece que a gente está falando do Harvey Dent. Não sei se vocês já assistiram. É o Poder Judiciário que tenta resolver todas as questões de corrupção de Gotham City. Né? Você tem a polícia lá, tem o comissário Gordon, você tem lá o prefeito, mas tá tudo corrompido. Aí a justiça é a que quer resolver toda a questão e quer ir para cima e tal, e aí pede ajuda do Batman, só que aqui eu acho que não tem Batman, né? Então, me parece que eles assistiram muita ficção ali e o Roberto Barroso está tentando tomar uma posição de Harvey Dent, como tentou o Sérgio Moro anos atrás, né? Não vai ter isso, não vai ter isso. A nossa terra não está tão devastada quanto Gotham City, né? Ainda temos um certo poder ali no judiciário, no legislativo e no executivo, as coisas ainda estão separadas, a terra não está devastada, então acho que cada um tem que tomar a sua posição. Cada um tem que fazer o que precisa fazer dentro do que você passou no concurso público e assinou que ia fazer, ou quando você foi eleito, você recebeu o diploma e você vai fazer. Não tem que... Porque se você pega a fala do Barroso, lá no evento da Uni, se você pegar um desavisado, tirar a palavra Roberto Barroso e colocar presidente Lula... É idêntica. Quem disse aquilo foi o Lula, que enfrentou a ditadura, que conseguiu dinheiro da enfermagem, derrotou o bolsonarismo. Então, assim, se ele quer ser presidente, ele se candidate. Né? Ralph, nós poderíamos pensar, Ralph, que foi o Lula que escreveu o discurso para ele? É isso que você está querendo dizer ou não? Dá na mesma. Essa é a retórica, né, Ralph? Essa é a retórica. Eu estou querendo dizer que ele está incorrendo num vício de responsabilidade. Que essas coisas que ele está tendo de ter conseguido dinheiro para enfermagem. Como assim conseguiu dinheiro para enfermagem? Quem consegue o dinheiro aqui é o executivo, ainda que eu saiba, né? Quem controla a receita é o executivo. O legislativo demanda ali, mas o legislativo não pode nem dizer aonde, ele não pode nem usar, né, a receita, porque senão ele incorre em vício de responsabilidade também. Vamos fazer esse programa, vamos dar aprovar o piso da enfermagem e vamos tirar dali. Não pode, o legislativo não pode dizer isso. Não é função dele. Não é função dele. Só lembrando, Ralph, sobre esse lance da enfermagem, quando o Bolsonaro aprovou esse pacote, né, essa PEC, né, ele aprovou essa PEC, o próprio tribunal, o Supremo mesmo, que bloqueou, porque tinha que dar a origem, de onde vem, é o que você está falando agora. Né? Foi o Barroso, é por isso que estavam vaiando ele, porque foi o Barroso quem bloqueou, é por isso que ele estava sendo vaiado, é exatamente por isso. Ele que bloqueou, agora ele tá falando que ele arrumou o dinheiro, né? É muito estranho. Ele arrumou
dinheiro. Não é assim. A gente arruma o dinheiro quando a gente pega emprestado no banco, quando alguém empresta ali, pô, tô quebrado, me arruma um dinheiro aí. Poxa, aqui não é Gotham City. Essa é a minha fala. Aqui não é Gotham City. Aqui não é uma terra devastada, né? Aqui não está tudo perdido. O Brasil é um país de esperança ainda, né? Se eu não acreditasse, eu faria como Fábia. Eu estaria em Illinois, que eu gosto de Chicago, né? Eu estaria lá em Illinois, que eu já estive lá uma vez, gostei de lá, estaria lá. Não estou lá, estou aqui no Brasil por quê? Porque eu acredito. Eu confio que alguma coisa ainda pode sair daqui. Né? Professor. Com certeza. Não. O Ralf é fabianinho, professor. Ele é muito fabianinho. Não fala assim, Braunar, não é verdade. É fabianinho. Não. E eu descobri agora que ele mora do lado do meu Veríssimo de Matos, hein? Ei, professora Soninha, grande professora Soninha. Pessoal, professor. Pois não. Eu fiquei com uma dúvida numa fala, logo do começo o senhor falou assim, um congresso da Uni, o Barroso fala para estudantes, mas tem estudante na Uni? É verdade. Não, tudo bem. Tem sim, estudante, tá cheio de estudante profissional, o Jefferson, é a profissão deles. Ser estudante, tem estudante que fica 15, 18, 20 anos, né? Na Uni. O Ralf, paga meia no cinema ainda. Paga meia no cinema. Ô, Ralf, você foi da Uni, Ralf, você foi da Uni. Quando você era estudante, você era da Uni? Não, eu fui de Grêmio, né? De Grêmio estudantil, lá em Carapicuíba, que eu estudei lá em Carapicuíba, e eu tô falando, quem estuda não vai pra Uni, cara. Tô falando. E aí eu fui militante, mas da PUESP, que eu fui professor, né, da rede pública, então fui militante da PUESP. Não participei do movimento estudantil a esse tamanho, não. Até porque é o que eu sempre achei também, que não dava tempo, né? Tinha prova, né? Tinha coisa para Tinha que estudar. Mas deixa eu fazer um movimento estudantil, acho que virou profissionalismo mesmo, virou a coisa profissional ali, acho que... Mas ainda existe uma militância, né? Uma militância ainda que iludida, ainda que aquém do que é importante ali, né? Alheia aos interesses do estudantil ali, mas é o que eu tô falando, acho que tá muito difícil, né? O movimento estudantil, mas eu ainda tenho minhas esperanças. Como é que você falou, Silvio? Fabianinho? Você é Fabianinho. Fabianinho é aquele ingênuo que acredita, né, professor? Eu me lembro dos Fabianinhos da minha época. Mas deixa eu falar uma coisa. Só para a gente tentar verificar se existe alguma chance, eu acho que acaba em pizza, não tem dúvida, mas só para a gente pensar se existe alguma chance de que isso progrida, nós tivemos assinando o pedido, o que nos importa aqui tem 73 deputados, mas o que nos interessa são os senadores, né? Nós tivemos o Mourão, né, que é do Republicano do Rio Grande do Sul, tivemos o Portinho, do PL do Rio de Janeiro, o Cleitinho, do Republicano de Minas Gerais, a Damares, também do Republicanos do Distrito Federal, o Stevenson Valentim, do Acre, né, do Podemos, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o Bagatoli, do PL de Roraima, o Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, depois tivemos o Luiz Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, o Girão, do Novo do Ceará, o Magno Malta, do PL do Espírito Santo, o Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e o Espírito Amin, do PP de Santa Catarina. Se a gente fosse dar uma pensada... peso pesado esses nomes, viu, professor? Não, são pesos pesados, mas se a gente fosse ver, por exemplo, no Podemos, o Podemos tem 4 senadores, 3 assinaram. Então o máximo que a gente conseguiria seria mais um voto, né, que seria o do Messias de Jesus, que é o cidadão que não assinou. Messias de Jesus. De Jesus. Messias de Jesus. Messias. Isso. Ele é forte. Ele é o Messias de Jesus, pô. De Jesus, não é de qualquer um, é de Jesus. Ele é Messias de Jesus. Depois nós tivemos no PL, na verdade, nós teríamos possíveis votos aí do Romário, que não assinou, o Wildes Moraes, então seriam 3, né? O Wildes Moraes seriam 3, o Eduardo Gomes 4 e o Marcos Rogério 5. O máximo que a gente conseguiria aí seriam 5 votos aí a mais por enquanto, né? Se a gente for olhar para o Podemos, a gente só teria mais um voto, quem sabe, ali, porque talvez o Marcos Doval pudesse assinar. Não acredito que mais do que o Marcos Doval,
E, eventualmente, o Carlos Viana, também acho que não. Mas, de qualquer forma, vamos assumir que até eles poderiam. Seriam mais 7 votos, né? Se a gente for para o PP, a gente teria mais quem? Tereza Cristina. Teria mais 8 votos, então. E no União Brasil, a gente teria o Moro, que é o único que eu entendo lá na União Brasil que assinaria. Que, aliás, é o representante de vocês aí no Paraná, né, pessoal? Nós não temos representantes do Paraná assinando. Eu acho que vocês têm que dar uma pressionada lá, porque independe de partido. Eu quero dizer, por exemplo, que o Ralf, que acabou de fazer o seu depoimento, ele é de esquerda, não é isso, Ralf? Ele é centro-esquerda. Sim, mas perceba que ele... Não, mas de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é que não importa se é de direita ou de esquerda. Eu acho que as coisas têm que funcionar como são. É por isso que eu estou aí clamando aí aos nossos amigos aí do Paraná que pressionem os seus senadores para que também assumam. E aí vai para o plenário. Se aí for impeachado, tudo bem. Se não for, continua a missão dele lá no Supremo, né? Mas, o Jefferson, para a gente seguir adiante, eu falei que o Moro poderia eventualmente votar junto, né, ou entrar nessa leva aqui desse pedido, mas nós temos uma notícia aí do Moro. Qual que é ela? Vamos falar dela agora, assim ele já aproveita o tema? Muito bem, professor. Paraná. Colegas já tratam Moro como ex-senador em atividade e candidaturas abundam na direita e na esquerda. Vejam só, Paulo Martins, Ricardo Barros, Álvaro Dias, Gleisi Hoffmann, o Zeca, que é o filho do José Dirceu, Zeca Dirceu, e Roberto Requião já se colocam como possíveis pré-candidatos. E aí, professor, que time, hein? O time é de primeira lá no fundo, né? Virando a fila ao contrário, aí a gente tem o time de primeira. Mas o que eu entendo aí dessa brincadeira é que o Moro, não adianta ele ficar se escondendo, tá? Que eu comentei antes de chamar a pauta, que era um dos itens que nós tínhamos a falar, o Jefferson, que não adianta ele ficar se escondendo. De uma forma ou de outra, o Supremo vai para cima dele. Então assuma e faça o que tem que ser feito. Vai adiantar? Como nós acabamos de discutir, provavelmente não, mas pelo menos ele se posiciona de maneira correta. Ele está se escondendo, né? No sentido de não se expor em demasia para ver se esquecem dele, mas não vão esquecer dele. Esquecem que não vão esquecer dele. Dá uma olhada no peso dos nomes que estão se candidatando. Paulo Martins, do PL, Ricardo Braga, do PP, Álvaro Dias, Ricardo Barros, do PP, Álvaro Dias, do Podemos, a Gleisi, o Zeca e o Requião da esquerda, do PT. Você já pensou a Gleisi com um mandato de senadora, meu amigo Brauná? Muito bem, professora. O que a gente tem aí? São seis nomes, né? O defunto, né? Defunto não, né? Não está nem morto, né, professor? Não está nem morto. E já temos aí 6. E desses 6 que você falou de direita e esquerda, na realidade, a maioria dessa direita, deixa eu colocar aqui, ó, direita, professor, quote, você entendeu? Veio tudo do MDB, que era uma vertente mais centro-esquerda. Você entendeu? Então, na realidade, não tem direita nenhuma aí, só tem um monte... eu ia falar um palavrão aqui, mas não posso, estou em rede aberta, você entendeu? Lá na Rede TV do Paraná, pela Connect TV também, mas é um bando de salafrário, na realidade, que querem só a oportunidade de mexer aí na bolsinha da grana e do poder, que é o que essas pessoas querem, eles querem estar lá no meio do poder. E o Moro, ele fez aquela coisa, né, na época do governo, de sair atirando, falando um monte de coisa ao qual ele não comprovou, e ele tem um monte de problemas com ambas as alas, seja ela de centro-esquerda, centro-direita, de centro, de direita extrema, de esquerda extrema. Você entendeu? Então, ele está fadado apesar do motivo não ser um motivo suficiente para a tomada do cargo dele, porque afinal de contas ele foi eleito, né, por votos populares, pela urna, né, uma urna confidencial, uma urna, né, sem nenhuma sombra de dúvidas, né, a respeito. Então, eu acho muito injusto por esse fato, mas ele cavou a própria cova lá atrás, quando ele saiu atirando contra o governo que o tinha colocado como ministro, e também aí no Paraná,
aonde ele tem aí essas boas pessoas, né, parceiras, né, que realmente querem ver pelas costas, professor. Eu não vejo realmente um final muito feliz. Ele deveria ter continuado juiz, entendeu? Fazendo as suas coisinhas lá. Tem umas coisas na vida que a gente nunca deveria tentar, né? E nesse caso aí, ele não tinha o menor perfil de político, né? Ele não tinha a menor condição, né? Ele é uma pessoa... Eu tenho muito respeito por ele, né? Pela pessoa dele, pela personalidade, né? Tentaram remoldá-lo, né? O Ralph sabe bastante a respeito disso, né? De fazer aquela como é que fala? Um político coaching, né? Dar uma estilizada, um stylish político nele, mas não tem jeito, ele é brabão, ele é lá do interiorzão, você entendeu? Lá do Paraná. Ele é aquela pessoa que é aquilo lá mesmo, a expressão dele é pura, é própria. Ele é uma pessoa honesta, e nesse mundo político, você sabe que a honestidade não é a primeira voga em ordem, né, meu amigo? Não é o principal predicado, não. Eu acho que os nossos amigos do Paraná que nos assistem vão ter um trabalho difícil, né? Escolher entre esses 6 nomes não é uma coisa muito simples, não. Mas vamos ver, né? Porque, na verdade, como disse o Silvio Brauná, estão aí falando de um defunto que não morreu. Aliás, nem na UTI ele está, né, o Ralph? Porque para ele ir para a UTI, ele tem que primeiro começar a ser processado. Ele não foi processado até agora, né? Não tem processo contra ele até agora. O que você pode falar a respeito disso e desses nomes, o Ralph Mariano? Eu discordo do Silvio, no sentido de falar que a principal característica do Sérgio Moro é a honestidade. Acho que ele chegou onde chegou sendo desonesto, é a minha opinião aí, né? Ele chegou onde chegou caçando problema para ele, né? Então ele seria honesto se ele tivesse ficado lá na função dele de juiz, pudesse até ter chegado ao STF, ok? Mas quando ele deixou a magistratura para ser ministro da Justiça, eu já achei que ele estava se mostrando um lobo em pele de cordeiro. Não, como você falou, eu respeito, eu não respeito o Sérgio Moro pela trajetória estranha dele, né? Essa trajetória vaidosa dele de ter feito o que fez e da forma que fez. A Lava Jato tem a sua importância na história do Brasil, mas ela foi moldada por ele para fazer a carreira dele. Eu acho que ele fez tudo isso com um único objetivo, interesse pessoal, e aonde poderia dar mesmo, né? Você falou assim que ele não tem característica de político, acho que tem a vaidade e o interesse pessoal acima de qualquer coisa. É isso que ele demonstra, ser um político e dos ruins, né? E dos maus. Para mim, só não sei, eu até perguntei quando a gente estava discutindo a pauta antes de começar o programa, eu perguntei, mas existe uma justificativa para cassar o mandato do Sérgio Moro, que são duas coisas diferentes. Eu não gostar dele e não gostar da trajetória dele é uma coisa, agora existir justificativa para cassar o mandato dele, eu não sei se há. Se houver, que corra o processo da forma mais natural possível aí, e os nomes que estão correndo aí, na verdade, são os nomes que tem, né? Não é culpa dos nomes que estão ali, que surja alguém, que apareça alguém mais capacitado, né? Alguém menos viciado. O Roberto Requião tem a sua contribuição com a história do Paraná, mas acho que já passou, né? O Álvaro Dias a mesma coisa, né? Foi um governador aí quase que unânime aí no estado do Paraná durante bastante tempo, mas já passaram, né? Eu sempre aposto nos novos nomes aí, acho que a informação está aí, a forma como você falou aí do coach político, acho que tem muita gente que pode estudar isso, pode vir a ser um político muito melhor, né, do que esses aí que se colocam. A Gleisi Hoffmann, por eu estar na centro-esquerda aí, já fui membro, inclusive, do PT, a gente sempre criticou, sempre foi uma pessoa muito intempestiva, que sempre dava com a língua nos dentes. Acho que ela não deveria nem estar na presidência do partido, como está hoje. Então, eu só penso que o Moro está abrindo uma brecha, né? Ele é que causou tudo isso, ele é que abriu essa brecha, ele que não tem esse poder de articulação, né? Então, ele vai acabar caindo por falta de articulação, como eu já disse aqui em outra edição, que foi isso que derrubou a Dilma, por exemplo, né? Caiu por falta de articulação, e é o que vai acontecer com o Sérgio Moro. Pode ser que ele não seja político, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele é político e dos maus. Muito bem, só rapidinho, professor. Eu estou falando sobre a revanche que o próprio
governante do Brasil aí, prometeu, né? Foi pego em áudio, em vídeo e tudo mais. Ele quer que o Moro... Então, o sistema, na realidade, não precisa de motivo. Eles vão achar qualquer motivo para poder tirar ele. Eu estou falando nesse respeito. Não, quanto à pessoa dele, eu não conheço, não convivo com ele, então não posso dizer a respeito da honestidade e idoneidade dele. Mas, no caso aqui, copiando a América, quando ele saiu de juiz lá da primeira vara, né, para ministro da Justiça, a intenção, na realidade, do governo Bolsonaro era fazê-lo ministro do Supremo, que é como funciona aqui nos Estados Unidos. Na realidade, você precisa ter uma carreira, né, isonômica, toda limpa, toda bem situada, para poder se candidatar à Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, que basta que você seja amigo pessoal. Você sabe, o professor, desculpa interromper, o Silvio e o Ralph falaram duas coisas assim que me chamaram muito a atenção. O Ralph falou, eu não sei nem do que ele está sendo acusado. E o Silvio falou, não precisa ter uma acusação. Essa insegurança jurídica brasileira, eu acho que independente dos nomes, cada hora tem um nome, aparece um nome, de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, sempre aparece alguma coisa, nomes diferentes, mas a insegurança jurídica do Brasil, ela continua. E outra coisa que eu ia perguntar também, né, o Álvaro Dias, ele é velho mesmo, né, faz tempo e cada vez que ele faz plástica piora a cara dele, impressionante. Olha, tem 300 litros de botox naquele rosto, gente, meu Deus do céu, Álvaro. Isso aí chama-se harmonização facial, a moda agora, é o must no momento. A par da harmonização facial do Álvaro Dias, né? A grande verdade é que o Jefferson falou tudo, né? O grande problema do Brasil está sendo esse. Qual é o motivo? Não tem problema, eles arrumam um motivo, né? Eles acabaram de caçar o Dallagnol, né? Então, quer dizer, eu não consigo entender como é que alguém que tem 340 mil votos aí no Paraná, 340 mil, se não me engano, esse é o número, né? Pode ser caçado porque ele, eventualmente, quem sabe um dia, antes de ter feito o que fez, ele poderia ter sido colocado em xeque no cargo dele. Quer dizer, não dá, né? Realmente é sem nenhum fundamento, né? Mas, enfim, fundamento parece que é o que não precisa, né, Ralph? Não é isso mesmo? Exatamente, mas aí eu vou mais longe. Essa insegurança jurídica, ela acontece há muitos anos. Essa segurança jurídica derrubou o Collor, derrubou a Dilma, né? E é assim que funciona. Precisou de um motivo, por falta de articulação. Como você não consegue agregar no Congresso, não consegue agregar no Legislativo, você cai. Foi isso que aconteceu com o Lula. Isso quase aconteceu com o Lula no primeiro mandato, aconteceu com o Collor e aconteceu com a Dilma. Eu não estou dizendo que eles não erraram, mas você falou do Deltan Dallagnol, o Lula foi preso por um PowerPoint. Eu não estou dizendo que ele não fez o que foi dito. Eu estou dizendo que a justificativa maior era o PowerPoint, e ninguém tentou, ou não conseguiu, ou não deixaram, independente, mas o que eu digo é essa falta de segurança jurídica. Não houve algo palpável, né? E precisava derrubar... Eu acho que palpável é a quantidade... Eu acho que palpável é a quantidade de dinheiro que foi recuperado pela Petrobras. Isso é palpável, ele é contado, o dinheiro é contado, sabe? Quando ele chega, a gente conta o dinheiro que foi devolvido. Eu nunca vi ninguém devolver o que não tomou. Aliás, se me pedirem para devolver alguns milhões e milhões e milhões de reais, eu realmente não terei como fazê-lo, porque eu não roubei esse dinheiro e nem tenho para devolver. Então, quem está devolvendo, que tinha salários de 20, 30 mil reais por mês e que devolve 100 milhões, 200 milhões, a prova está aí, não precisa de outra. Mas, enfim, a gente não vai conseguir recuperar o que aconteceu ali nesse tempo todo, mas indiscutivelmente, prova, o Ralph aí me desculpe, nem vou devolver a palavra porque nós temos outros temas, mas me desculpe, mas prova é o que não faltou do Lula, né? O que tem em abundância. Agora, claro que foi, depois de ter descoberto a questão do Moro, foi cancelada a prova e não quiseram retomar. Mas, enfim, vamos seguir na pauta. Foi o CPE, foi só o CEP só, professor, desculpe. É isso aí. Vamos lá, Jefferson.
Muito bem, professor, continuamos na área da justiça do Brasil, né? Aliás, do judiciário, né? Porque no Brasil o judiciário é muito discreto. O Alexandre de Moraes e família são supostamente vítimas de hostilidade em aeroporto na Itália. Os suspeitos serão investigados em inquérito por crimes contra honra e ameaça. E a Polícia Federal já está trabalhando nos endereços da turma. Pode isso, professor? Pode, foi contra o Xandão, então pode, né? Eu acho que esse é um assunto que vai dar muito pano para manga ainda, e nós vamos ter que voltar a falar dele no programa um pouco mais adiante, mas só rapidamente para a gente poder pegar a impressão do nosso amigo Silvio Braunay e do Ralf Mariano, vamos só passar por eles para a gente ver, porque esse caso é um caso emblemático, né? Só para vocês comentarem, quando eu vi a notícia na televisão, eles disseram assim, foi agredido o filho do Alexandre de Moraes. Então deu a impressão que era uma criança de 8 anos de idade que tinha levado um safanão de um senhor de 77. O filho do Alexandre de Moraes tem 27 anos de idade. Vamos lá. Não, e a agressão não é dar soco, pontapé e tudo mais, é aquele empurra. Você entendeu? Não é agredido, é agredido verbalmente e tudo. Professor, depois que o cara, ali no Clube Pinheiro em São Paulo, para quem é de São Paulo sabe que é um clube onde só a High Society, como se dizia antigamente, revelei minha idade, High Society, você entendeu? É sócia, pode pagar lá seus 80 conto por mês, você entendeu? Onde o pessoal tava no boteco tomando umas brejas, tomando uns arcozinhos lá e tudo mais, falou a respeito dele, ele mandou chamar os caras, você entendeu? Mandou prender os caras, ele deu uma retrucada com os caras, só a partir desse princípio, o cara é o da carteirada, e contra ele você não pode falar, nem fazer, muito menos fazer absolutamente nada. Ele vai ser discriminado, ele vai ser xingado em todos os lugares do mundo, porque não tem só a parte dos 51 milhões de pessoas 62, que votaram. 62 que votaram no candidato X, no candidato da esquerda. Tem os outros 50 e não sei quanto, você entendeu? Chega aos 60, contar os brancos e nulos, que também não queria o outro lado lá. Então ele vai encontrar esse pessoal em todos os cantos do mundo. Aliás, brasileiro tá parecendo chinês, viu, professor? Tá esparramado pelo mundo inteiro. Pelo amor de Deus, onde você vai tem brasileiro. E aí, aquele pessoal que mora fora por uma necessidade só: dignidade, trabalho e dinheiro para poder pagar a escola e trazer comida para dentro de casa. Então, ele vai encontrar essa gente em tudo quanto é lugar. Eu diria, se eu pudesse dar um aviso a ele, que não saia lá da redoma do Supremo Tribunal Federal. Ralf Mariano. Bom, eu sempre fui aquele nerd na escola, né? Aquele cara que se gritasse muito, se tentasse alguma coisa, apanharia dos colegas, né? Como apanhei algumas vezes, não sabia me defender. Que juízo tem alguém que tenta agredir o filho do valentão da escola? Juízo nenhum. Juízo nenhum. É isso. Então, eu como nerd que tava lá tal, só para estudar, não tava lá para namorar, não tava lá para arrumar briga, eu não encostava o dedo em valentão nenhum na escola. Eu acho que é isso. Quem põe a mão no filho ou no Xandão tá querendo briga. Então, deveria ter pensado 2 vezes antes de levantar. E assim, pensa assim, agressão não pode, nem verbal, nem física, contra ninguém, contra senhor ninguém. Pode ser Xandão, pode ser o Silvio Braunay, pode ser o professor Pilão, pode ser o Ralf Mariano, ninguém pode ser agredido. Então, eu penso assim, partindo do princípio que ninguém pode ser agredido, eu ainda vou agredir o valentão da escola? Então, eu preciso, né, eu vou sofrer essas sanções e essas consequências, em quem quer que fosse. Não é porque é o Xandão, é qualquer juiz, qualquer presidente, qualquer deputado, se fosse agredido, ou se achasse no direito de ter sido agredido e se achasse no direito de agir contra isso, de denunciar ou de prender, o faria. Eu faria. Se eu fosse agredido, eu faria. Agora precisa ver se foi agredido, né? Vamos verificar isso. Só falar assim, a palavra está errada. Em outros tempos, a palavra seria agressão. A palavra seria outra, seria hostilizado. Ele foi hostilizado. Ele e a família foram hostilizados pelos brasileiros que lá se encontraram. Não agredidos, eles não chegou via de fato e tudo mais. É que dentro do aeroporto, o pessoal vaiou,
falou um monte de impropérios, você é aquilo, você é isso e tudo mais. Isso chama-se hostilização, não é agressão. A mídia, ela faz exatamente o trabalho que ela fez na época da campanha eleitoral. Então, só para... Oi, eu só vou reposicionar aqui. Vou refazer minha fala. Eu não hostilizaria o valentão da escola no meu papel de Tá certo. Deixa eu só para a gente fechar esse tema, e senão a gente não consegue fechar nossa pauta, Jefferson. A manchete que nós temos a respeito disso, que veio da revista Oeste, é assim, ó: polícia italiana afirma ter registros abundantes de hostilidade contra Moraes. Ou seja, é quem saiu na rua, né? Quem desceu para o play, como falou o Silvio, né? Ele se expôs. Então, se ele se expôs, ele tem que ouvir. Agressão não pode. Não, mas é assim, não tem jeito, né? Inclusive, a gente aqui no nosso GC tá hostilizado. Exato, ele foi hostilizado, e ele vai ser hostilizado em tudo quanto é canto que ele for. Não só fora. Ele vai ser o pessoal. Porque vai ter um espírito, como diria o Ralph, né? Eu não vou mexer com o valentão, não vou hostilizar o valentão da escola. Você entendeu? Mas nesse caso aí tem sempre os espíritos de porco, os doidos varridos, que vão fazer exatamente isso. Você entendeu? Vão hostilizar. Os cara que tirou o dente do juízo. Eu não sei, eu não me garanto nessa situação se eu ver essa pessoa no aeroporto. Mas veja, é isso. Eu acho que ele é uma pessoa pública, não precisaria ser tão pública quanto ele se posicionou. Ele que se posicionou dessa forma. E ele mesmo falou disso, né? Não quer sofrer críticas? Não desce pro play, né, professor? Ele mesmo falou isso. Exatamente. Então, já que ele se posicionou dessa forma, ele tem que aguentar. É claro que não agressão, mas a hostilidade eu sinto muito, mas ele vai ouvir sim. Vamos adiante, ô Jefferson? Lula diz: somos gratos à África pelo que foi produzido na escravidão. Em Cabo Verde, o presidente tentava dizer que os países deviam retomar boa e produtiva relação. E junto dessa pauta, que foi uma declaração que o Lula deu também na mesma viagem, Lula fala em oferecer ministérios por tranquilidade no Congresso. PP e republicanos devem ser contemplados em possível reforma ministerial. Vamos lá, professor. Que coisa, hein? Que coisa. Veja, essa é a linha do PT mesmo, né? Eu acho que tem algumas coisas aí que são muito, muito feias, inclusive, né? O Lula, querendo ter falado isso, ou ter falado coisa diferente, basicamente ele disse que a escravidão foi boa para o Brasil, né? A escravidão não pode ter sido boa para ninguém em lugar nenhum do mundo. A gente teve escravidão no mundo inteiro, inclusive no Brasil, durou 350 anos, é uma aberração. Mas ele iria agradecer, tudo bem, ele quis dizer que eu tenho uma dívida. Não tem dívida, você tem que fazer a coisa correta e ir atrás de começar a dar as oportunidades que não foram dadas até aqui. Daí para frente você não tem nenhuma responsabilidade, né? Ralph Mariano, vamos começar por você, depois eu falo um pouquinho a respeito dos cargos e tudo mais. Eu vou ser bem rápido, acho que eu fiquei muito assustado com essa fala do presidente. O Silvio costuma te chamar de o outro lado, ou o governante, mas eu chamo de presidente Lula, que é o que ele é. Mas eu acho muito séria essa fala dele, eu fiquei assustado, porque eu penso que ele poderia ter dito: infelizmente o que nos une é a escravidão, né? O que une as duas, a nação africana e a nação brasileira é a escravidão, infelizmente, mas eu queria agradecer por tudo que nós construímos juntos, né? Por tudo que nós construímos juntos. E eu penso assim, que o africano nos deu muita coisa, né? Na cultura, na arte, no trabalho, né? Mas infelizmente por meio da escravidão. Acho que deveria ter enfatizado isso e aproveitado ali até para pedir desculpa, porque quem escravizou o africano foi o português, foi o brasileiro, né? Então eu penso que poderia ter ido por essa linha, que é o que eu esperava dele. Fiquei assustado, eu quero acompanhar mais isso, quero entender mais, assisti lá o vídeo, falei, não estou entendendo o que ele quer dizer com isso, aonde ele quer chegar, né? Mas fiquei assustado. E dessa questão, eu já vou emendar minha fala aqui, né, que o tempo é curto, dessa questão aí de reforma ministerial, também me preocupa, porque eu acredito muito no poder representativo, acredito muito no Silvio Almeida, por exemplo, nos direitos humanos, e estou vendo que a gente pode perder o Silvio Almeida ou para os republicanos ou para os progressistas,
né? Pode ser que o Silvio Almeida, que eu digo, a gente pode perder o ministro Silvio Almeida por conta de uma articulação política. Eu acho que é legítimo, é republicano que o presidente queira conquistar uma estabilidade no legislativo, mas não dessa forma, deixando cair bandeiras representativas que foram as que os elegeram, né? A gente tinha um momento, ao meu ver, um momento difícil na democracia, e isso foi reconquistado. Então eu penso que nós não podemos deixar escapar uma Ana Moser no esporte, né, que agrada a categoria, não podemos deixar escapar um Silvio Almeida, uma Aniele Franco, para alguém que nem nos apoiou, né, na eleição. Então, você tem o republicano, você tem o progressistas ali que eram Bolsonaro até o fim e agora estão discutindo cargo. Então, eu penso que o presidente precisa repensar isso. Vai fazer troca? Faz troca, mas não em questões tão representativas como o esporte ou como os direitos humanos. Penso que isso pode ser feito de outra forma, a gente pode conseguir agradar a todos, gregos e troianos jamais agradaremos, né? Gregos e troianos, mas buscar essa estabilidade no Congresso de outra forma. Ralf, deixa eu falar uma coisa que eu penso. Posso estar enganado, né? Política tudo é possível. A PP, republicanos, vai querer Ministério de Direito Humano, vai querer Ministério de Povo Indígena, os caras querem Caixa Econômica, os caras querem escola, os caras querem obra. Esses ministérios não têm grana. Direitos humanos foi pedido pelos republicanos. Foi pedido, por isso que eu tô falando. Da semana passada para cá, foi ventilado muito forte que o Silvio Almeida cairia para os republicanos. Então, na verdade, eu acho que essa é a tônica do Lula, né? Ele diz que isso é fazer política. E para fazer política, ele aumentou de 23 para 37 ministérios. E quem está pagando a conta somos nós, né? Sou eu, o Braunar. O Silvio, não sei se você paga imposto de renda aqui no Brasil. Paga. Então, o Silvio Braunar e mais todos os nossos amigos aí de mais de 300 cidades que nos assistem aí pelo Brasil todo. Mais de 100 lá pela Rede TV do Paraná. Então, essa política do Lula de trocar cargo por apoio é uma política que só faz com que aumente o custo do Brasil. Não faz outra coisa, só aumenta o custo do Brasil. Pois não, Jefferson. Professor, desculpa. Ralf, só repensando em cima do que você falou, talvez os republicanos tenham interesse nesse ministério do Silvio Almeida por causa da Igreja Universal. É isso. Aí talvez realmente seja o interesse, mas esses partidos do Centrão buscam esses ministérios, cidades, esses ministérios que têm grana no caixa. O Republicanos, só pontuando aqui, o Republicanos ele tem várias secretarias do esporte estaduais e municipais pelo Brasil afora. Então eles atacaram o Ministério do Esporte, agora eles estão atacando os direitos humanos também. Tá? Essa é a informação que eu tenho. E esses dois são muito representativos na bandeira do presidente Lula, aí, que eu acho que foi assim que ele conquistou muitos votos, então acho que ele não pode perder isso, não. Eu tenho a impressão que ele não está muito preocupado com o que ele defendeu ou defende não, viu, Ralf? Mas, enfim, aí é uma questão de ponto de vista, né? Como você fez o L, né? Você mesmo mostrou aí para todo mundo que fez o L. Então, claro que você tem um pensamento diferente do meu, que não fiz o L. Mas isso não tem nada de errado. Hoje é o L que ganhou e é ele que está tocando. Eu só acho que é um absurdo ele ficar trocando cargo por apoio político, né? E o cargo é de primeiro escalão. Isso significa dizer que a hora que ele troca... Você está sendo bacana, né, professor? Está sendo bem leve, né? Ele está comprando, né? Na realidade, comprando, Sim, está comprando. Se fosse no outro governo, a gente estaria aí com a mídia, né, com o consórcio, o Ralf esperneando pra cacete. Desculpa. Esperneando pra caramba, você entendeu? Porque isso é compra, não é? Eu preciso, para ter apoio político, para ter não sei o quê, para estabilidade do Congresso e tudo mais, e ter governabilidade, vou aqui oferecer. Não tem esse lance. Estão comprando, te dou isso aqui, você me dá a paz, você vota nisso aqui para mim. E sobre esses cargos menores aí, o governo passado ele tinha eliminado, você mesmo mencionou, professor, a respeito da quantidade de ministério. Ele tem que ajustar todo esse povo aí e não tem dinheiro, não tem imposto suficiente, né, para poder cobrir e bancar toda esses 30, quantos são? 33? 37 ministérios, você entendeu? Com várias autarquias, várias secretarias, são inúmeras, são milhares de pessoas que precisam ganhar, professor, porque esse é o povo que ajudou a eleger
essa coisa que está no executivo do Brasil no momento. E sobre a fala dele sobre a África, é uma outra infelicidade. Se não tem aquela pessoa para redigir o texto e passar para ele, você entendeu? E deixar ele falar, ele começa a falar, tomar aquela água que passarinho não bebe, a falar bobagens como essa que ele falou. Ele foi muito, mas assim, extremamente infeliz, ao ponto de deixar o líder africano totalmente sem graça. Não faz sentido, né, o que ele falou, mas, enfim, esperar coisas do Lula com pensamento antes de falar é difícil. Ou ele traz escrito, que alguém fez, ou ele vai falar aquilo que ele pensa, e ele pensa isso realmente, né? Ele pensa realmente isso. Antes de passar a palavra para o Ralf, que ele tinha pedido, deixa eu só fazer um outro comentário. Ele só parou na África porque o avião dele não tem capacidade de voar da Europa para o Brasil direto. Então tem que abastecer. Então ele deu uma paradinha, fez um discursinho para poder ter motivo para comprar um novo Aero Lula, porque o que ele está voando é o Aero Lula, que foi ele quem comprou. E agora ele vai comprar um maior, porque afinal de contas está muito apertado para ele e para a Janja ficarem no quarto durante a viagem, né? E aliás, também por ter que descer para... A comida não é boa. E também tem que descer para abastecer. Então, veja, ele só parou lá por causa disso, ele resolveu fazer política e resolveu aparecer na fotografia lá na África também, para dizer que ele visitou mais um país, né? Aliás, eu acho só o que ele faz, né? É só o que ele faz. Eu acho o seguinte, que com relação aos ministérios, o Tarcísio disse que o republicano não tem interesse de nenhum ministério, não. E eu acho que ele está certo, porque caso contrário, o republicano pode fechar a malinha dele e acabou como oposição, né? E se você for olhar os republicanos, quem ele elegeu é pessoal de oposição, né? Você tem pelo republicanos o Mourão, que acabou de assinar o impeachment, você tem do republicanos, você tem a própria Damares, né? A Damares é do republicano? É do republicano. Tem também o Cleitinho, que é do republicano, né? E eu acho que ele está certo, não pode, porque senão ele não tem como fazer campanha. O grande objetivo da Igreja, principalmente a Universal, que é o grande poder dentro desse partido, né? Mas é verdade. O objetivo é exatamente o que o Ralf falou. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para o Ministério, por quê? Porque a gente vai inaugurar um monte de quadra, num monte de colégio, num monte de lugares, vai fazer política e vai ganhar a prefeitura. É esse o objetivo. E o que ele está pensando está errado. Ele não está pensando se é bom para o país ou é ruim para o país, assim como o Lula também não está pensando se realmente os direitos humanos são de um lado ou são de outro. Não, Ralf, você tinha pedido para você poder fazer sua réplica aí. Eu só tinha levantado o dedinho aqui porque o Bolsonaro fez a mesma coisa. Quando ele conversou com o Centrão, eu não estava aqui no X da questão, mas eu não sei se o Silvio Braunau ficou tão revoltado assim quanto ele está agora, quando o Lula está falando de buscar essa estabilidade no Congresso, entendeu? A gente sabe que o momento é difícil, e quando o Bolsonaro fez a mesma coisa, os Minions defenderam. Então, assim... Não defenderam, não. Não defendeu, não. Não defendeu, e ao contrário disso, não defendeu e ele não buscou apoio dando cargo. Não? O que ele fez com o Ministério da Comunicação? Ele deu para quem? Ele deu para o Centrão. Tá certo. Mas, então, o que ele vivia dizendo que não ia fazer foi a mesma coisa. Foi o mesmo sentido. Eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro e que defenderam, ficaram relativizando. Mas ele precisa buscar estabilidade no Congresso. Não era questão de estabilidade, não, desculpa, Ralf, não era questão de estabilidade, era questão de governabilidade. Não deixaram ele governado desde o dia 1. Você entendeu? A coisa já não andava desde o dia 1. Ele não tinha governabilidade, porque ele não tinha absolutamente acesso nenhum ao Congresso. E o grande lance era, ele não vai se dobrar ao Centrão, porque o Centrão, a gente sabe que o Centrão é. O Centrão é aquela moça, né, muito gentil, você entendeu? Que tô usando uma linguagem
né? Uma linguagem fula, por sinal, não deveria usar. É aquela coisa, o pessoal vai para onde a grana tá, você entendeu? Aonde aponta a grana, onde tem o cargo, onde tem poder, onde tem trânsito, é onde o Centrão vai. Então não tem esse negócio de Centrão, o Centrão é Centrão, ou seja, ele vai para a esquerda quando é necessário, que é o caso agora. Você entendeu? Ele vai para a direita quando for necessário. É o caso. Esse é o Centrão. Eles não têm vínculo, não têm ética, eles não têm, obviamente, nenhum escrúpulo para se pensar em termos de nação. E na época, você falando do Bolsonaro, ele não tinha governabilidade nenhuma. E uma hora ele teve que abrir. Ele teve que abrir porque é o seguinte, era tudo contra tudo, absolutamente tudo contra o cara, e o país não andava, A gente tinha aquele senador lá do o Botafogo, o presidente da Câmara, perdão, o Botafogo que bloqueava tudo, lembra do Botafogo, né? Então, o Botafogo, né? O Botafogo não é o nome que estava na planilha da UDESC? Isso mesmo, Botafogo. Aí lá no Senado, o líder do Senado era quem mesmo? É aquela coisa. Não entendi, o Ralf. Pois não. Tinha mais gente nessa planilha, não tinha Botafogo lá, tinha muita gente. Tinha o Bananinha também. Tinha um monte deles lá. Tinha um monte. Essa planilha aí e tal. Então, agora não. Agora é tudo uma questão de linguagem. Sabe, a linguagem... eu adoro neurolinguística. Fala assim, olha... Eu estou aqui na África porque meu avião precisou ali abastecer, então a Janja precisava fazer um negocinho aqui. Eu aproveitei e vim aqui fazer uma visita, né? Chega desavisado. E aí a gente vai precisar de um novo avião. E para o caso de governabilidade, o que ele faz? Ele só faz os anúncios fora do Brasil. Olha, vai ter isso aqui. Ele está lá, não sei aonde, ele vai lá, olha... vamos fazer esse negócio aqui. Dentro do Brasil, o cara não faz absolutamente nada. Ele é um viajandão, ele vive viajando e fazendo essas coisas, comprando o Congresso. Só que agora é na cara dura. Se fosse com o outro, aí ia ter essa reação que o Ralf acabou de falar aí. Falar, meu Deus do céu, aí todo mundo ia ficar assim, asperado, ia ficar realmente muito bravo, porque o cara, tentou comprar o Congresso. É política. A linguagem para esse negócio de compra é tudo política, você entendeu? Política. Então, entenda-se. Sinônimo de toma lá, dá cá. É isso. Deixa eu só falar uma coisa aí. Você comentou a respeito das falas. O Lula é muito bom nisso, né? Quando ele não escorrega, que fala umas besteiras igual acabou de falar, né? Ele é muito bom nisso. E ele tem usado termos que ocorreram durante o período de gestão do Bolsonaro. Desgoverno, fim da democracia. A democracia está voltando. A democracia não foi embora. Se a democracia tivesse ido embora, o Lula não estaria eleito. Nunca faltou democracia. Nunca faltou nada. Aliás, a única coisa que o Bolsonaro fez, e deixa eu avisar o pessoal que está nos assistindo, que, na verdade, eu não sou bolsonarista, tá? Eu não sou bolsonarista, eu sou contra o Lula, não sou bolsonarista, não. Mas, de qualquer maneira, a grande verdade é que nunca faltou democracia. Quem foi que foi perseguido pelo governo? Não teve perseguição pelo governo. Quem foi preso pelo governo? Não teve prisão pelo governo. Então, quer dizer, se essa história de discurso, como disse o meu amigo Silvio, é para quem sabe colocar as palavras. E o Lula, sim, ele é bom nisso para falar com as massas. Isso a gente não pode negar, não. Mas é isso, nós temos tempo ainda para passar pelo menos pro Brownal um minutinho, Jefferson? Não sei como é que nós temos de tempo. Era para o Ralf, mas a gente tem que encerrar. Encerrar. Eu sou contra o Bolsonaro também. Estamos cada um de um lado aí. Apenas. Não, e você, por favor, repita de novo, que eu acho que pipocou a sua fala, a hora que você se despede. Aproveita, repita e se despeça, porque o nosso tempo já se esgotou, Ralf. É que o professor falou, eu não sou bolsonarista, eu sou contra o Lula. E eu não sou lulista, eu sou contra o Bolsonaro. Eu queria agradecer a todos aí, agradecer a oportunidade, agradecer minha família, os meus amigos que têm assistido e repercutido. Quem quiser me seguir lá é @professor Ralf Mariano. Estamos à disposição. Um abraço, boa semana. Valeu, Ralf, muito obrigado. Brauná. Diferente de vocês dois, eu sou pelo Brasil, viu? O negócio é o seguinte, não quero saber quem tá lá, eu quero que o Brasil ande pra frente. Agradecendo mais uma vez, professor Ralf, Jefferson e toda a audiência da Connect TV e também da Rede TV. Semana que vem estaremos de volta aqui, um excelente final de semana a todos, um abraço.
Até lá, tchau. Um abraço também, Brauná. Vamos mais uma vez convidar o nosso amigo Eudes para estar conosco aqui na próxima semana. Verdade. Assim não dá, né? Já vamos descontar 2 semanas dele. Se começar a descontar muito, ele não vai ter o que receber. Meus amigos, então, do Paraná, da Rede TV, meus amigos aí de São Paulo, que nos assistem, São Paulo não, do Brasil todo, né? Que nos assistem mais de 300 emissoras pelo Connect TV. Muito obrigado. Nas redes sociais também. Nas redes sociais também. Muito obrigado por terem ficado conosco até esse momento. E eu passo aí a palavra para o Jefferson para que ele possa também dar o tchau dele e fechar o nosso programa. Jefferson. Olha, é isso aí. Cada um tem um cardápio que quer. Um prefere comer bananinha, outro prefere comer coxa. Ai, meu Deus. Um abraço. Tchau.